O novo CPC, ele traz uma inovação bastante interessante, que é o respeito essencialmente aos princípios processuais. Está ali no começo do artigo 1º ao artigo 10º, vários princípios que todos os sujeitos devem respeitar no caso concreto. E daí, obviamente, não escapa o Ministério Público. Seja o Ministério Público autor da demanda, seja o MP fiscal da ordem jurídica, ele também deve atender e respeitar a esses princípios. E quando a gente pensa na atuação do MP, quem sabe mais do que o respeito deve se atentar à possibilidade do MP fazer valer, auxiliar esses princípios a serem efetivados no caso concreto. Então vamos pensar no artigo 4º, duração razoável do processo. Ora, quando pensamos, né, no Ministério Público atuando num processo, seja como autor ou como fiscal da lei, apesar dos prazos destinados ao MP não serem propriamente prazos impróprios, porque os atos poderiam ser feitos depois do vencimento do prazo, é interessante que o MP, para atender a duração razoável do processo, cumpra os prazos. É uma boa medida que ajuda o andamento procedimental e faz com que esse princípio seja respeitado no caso concreto. Vamos continuar no artigo 4º, que é o artigo que trata do julgamento do mérito, a primazia no julgamento do mérito. Então, olha que interessante, o MP, principalmente quando fiscal da ordem jurídica, ele pode ajudar muito o juiz a evitar as decisões terminativas. O MP pode apontar os vícios formais, indicar como eles devem ser corrigidos, apontar as irregularidades pendentes, tudo isso, na verdade, numa atuação de fiscal da ordem jurídica. Porque o que é fiscalizar a ordem jurídica? É tentar ao máximo um julgamento do mérito, um julgamento que resolva o conflito de interesses que está colocado em juízo. E aí o MP passa a ter uma participação, na minha percepção, essencial para a geração e respeito efetivo desse princípio. Vamos pegar outro. Poderemos pegar todos, não vai dar tempo, mas vamos pegar mais um só. Artigo 5º, boa-fé processual. Quando a gente pensa em boa-fé objetiva dentro do processo, uma das consequências naturais é o venire contra factum próprio. A proibição de todo e qualquer sujeito processual vale para as partes, vale para o MP, vale para o juiz, vale para todo mundo. Não pode adotar condutas contraditórias no processo. Então perceba, como é que o MP ele pode atender a esse princípio? Ele tem que ter a consciência que, apesar da autonomia do promotor na sua atuação profissional, existe a unidade do MP. O MP é um órgão que atua em juízo. De maneira que, estando um promotor e se manifestando nos autos num determinado sentido, não é a mera vinda de um outro promotor para o mesmo processo que legitima o MP a adotar uma posição contraditória que já foi adotada. E mesmo que o promotor, no caso concreto, não concorde em absoluto com o que foi feito previamente. Porque se eu não posso adotar posições contraditórias, e essa é uma regra que também vale para o MP, eu tenho que ter uma unidade lógica de atuação. Então, se o promotor disse, olha, aqui eu não quero prova, entra um novo promotor e diz, não, eu quero prova. Aí a prova está para ser produzida, entra um terceiro promotor e diz, não, eu não quero prova que nem aquele primeiro. Quer dizer, a chance disso não só violar o princípio da boa-fé, como também violar por tabela a duração razoável do processo, é de fato bastante considerável. Então, quando eu olho o MP e olho os princípios processuais, eu vejo, na verdade, algo que não é só para o MP. Eu olho para mim também como advogado, eu olho para o juiz, que é uma questão de mudança de postura. O princípio, ele é regra de conduta. Ele tem que influenciar a postura das partes no processo. Muito mais do que uma regra jurídica, nós temos aqui a inspiração de novos tempos. Não vai ser de uma hora para outra, mas obviamente que de pouquinho em pouquinho a chance de chegar até lá é muito maior. Uma interessante inovação do novo CPC foi a criação de uma cláusula geral de negócio jurídico processual. Os negócios jurídicos entre as partes, dentro de um processo, sempre existiram. Está aí a cláusula de eleição de foro para não me deixar mentir. Só que o sistema, ele precisava de uma cláusula geral. Ou seja, não normas específicas sobre acordos específicos, mas uma norma geral que permitisse às partes modelar o procedimento e as suas posições processuais
de acordo com as suas vontades. Bom, agora nós temos o artigo 190 do novo CPC é essa cláusula geral. E veja como o Ministério Público pode se aproveitar desse dispositivo. Por quê? O MP, quando ele é autor da demanda, ele pode, com o réu, fazer esses acordos procedimentais como se fosse qualquer outro autor que não o MP. Mas nós sabemos que o MP, em especial no âmbito da tutela coletiva, ele tem uma atuação prévia ao processo significativa. No inquérito civil, na celebração de um TAC, em todos esses momentos, o MP pode celebrar esse negócio jurídico. Então imagina, você vai celebrar um TAC. Por que não incluir algumas cláusulas nesse TAC de como o procedimento deve ser da eventual execução daquele título na hipótese do inadimplemento da obrigação? Por que não? Quer dizer, o promotor ele tem como incluir essas cláusulas processuais dentro de um TAC. Pode fazê-lo durante o processo? Também, mas durante o processo cá entre nós, a situação de litigiosidade ela não é muito favorável a acordos, né? Quer dizer, quando você está em litígio, em juízo, fica mais difícil sair um acordo. Pô, então faz antes. E o MP tem essa prerrogativa de fazer no TAC. É uma medida, me parece, bastante interessante. E um outro detalhe. Daniel, mas o MP muitas vezes é fiscal da ordem jurídica. Ele não é autor nem réu? Sim, ele não é autor nem réu. Mas qualquer acordo de autor e réu que mexa no procedimento e afete a atuação do MP como fiscal da ordem jurídica, vai precisar da sua anuência. Então deixa de ser um acordo bilateral entre autor e réu e passa a ser um acordo plurilateral, porque vai ter necessariamente também que contar com o MP como fiscal da ordem jurídica. Vivemos a desconsideração da personalidade jurídica há muito tempo. Quer dizer, se você pensar na possibilidade de atingir bens do sócio em razão de uma dívida da sociedade, não dá para dizer que o novo CPC traz uma novidade, porque esse é um fenômeno já previsto no artigo 50 do Código Civil, já previsto no artigo 28 do CDC e previsto cá entre nós em mais de uma dezena de leis extravagantes. Então, o que de novo nós temos em relação a esse tema? A novidade aqui é a seguinte: todas as normas que tratavam da desconsideração faziam sobre o aspecto material. Teoria maior, teoria menor, requisitos. Procedimento para desconsideração nós não tínhamos. Não havia previsão nenhuma. O CPC de 73 passava longe de prever e essas leis extravagantes que traziam a desconsideração dentro do seu objeto também não tratavam do processo, tratavam só do aspecto material. Então o legislador, antes tarde do que nunca cá entre nós, já deveria termos isso há muito tempo, ele resolveu criar um procedimento para desconsideração. Como é que ele fez isso? Ele criou um incidente processual. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigos 133 ao 137. Então perceba, esse incidente, isso é importante, ele trata apenas de procedimento. Então aquelas desconsiderações atípicas que já vinham sendo reconhecidas pelo STJ, apesar de não haver uma previsão expressa consagrando-as, que é a inversão, a desconsideração inversa e a desconsideração econômica, essas continuam entre nós, mas não por força do novo CPC. O novo CPC não toca nesse assunto, isso aí é aspecto de direito material. O que o CPC faz? Procedimentaliza. Fundamentalmente dizendo o seguinte: a parte interessada ou o MP como fiscal da ordem jurídica requer a instauração do incidente. O juiz instaura o incidente, manda citar os que potencialmente podem ter o seu patrimônio atingidos por esse incidente. Esses potenciais atingidos têm 15 dias para responder. Se necessário for, produz a prova e só depois de tudo isso vem a decisão interlocutória que resolve o incidente. Então percebam, o legislador cria um procedimento por meio de um incidente e o mais importante, consagra o contraditório tradicional. Antes de decidir, vamos ouvir os que podem ser afetados pela decisão antes dela ser proferida.
Uma das inovações mais infelizes do novo CPC é aquela consagrada no artigo 1015 do novo Código. Por quê? O legislador ele resolveu que havia chegado a hora de voltar no tempo. Como assim voltar no tempo? Ele resolveu voltar ao Código de 1939. Como é que pode isso? Pois é, no Código de 39, o agravo ele era cabível apenas de algumas decisões previstas em lei. Então havia um rol de cabimento do agravo de determinadas decisões interlocutórias. No Código de 73 veio a recorribilidade generalizada, ou seja, qualquer decisão interlocutória passou a ser recorrível por agravo, salvo em hipóteses excepcionais em que a lei expressamente, de forma pontual, previa que não cabia o agravo. Aí o que faz o Código de 2015? Volta lá no Código de 39, com a mesma técnica, na verdade, para dizer, não é mais toda interlocutória que pode agravar. Agora eu tenho as interlocutórias previstas em lei agraváveis. E aquelas que não estão previstas em lei? Elas se tornaram irrecorríveis? Não. As decisões interlocutórias, elas são todas recorríveis. O que vai mudar é o recurso cabível. Então, como é que vai ser? Se tiver no rol legal, cabe agravo de instrumento, que é o recurso imediatamente interposto contra a decisão, prazo de 15 dias. Não estando no rol legal, a recorribilidade é regida pelo artigo 1009, parágrafo 1º do novo CPC. Ou seja, a parte que sucumbe diante da decisão interlocutória, ela vai ter que esperar a sentença, proferida a sentença, virá apelação contra razões, e aí só nesse momento, em preliminar de apelação ou de contra-razões, aquela interlocutória que ficou pelo caminho poderá ser impugnada. Então percebam, nós não estamos aqui trazendo uma novidade de irrecorribilidade de interlocutória, não é disso que se trata. O que se trata aqui é de uma irrecorribilidade imediata das interlocutórias que não estejam no rol legal. E aí eu tenho o que a gente chama de recorribilidade postergada, recorribilidade diferida. Você não pode recorrer no momento, mas você ainda vai ter o direito de recorrer lá na frente em sede de apelação ou de contra-razões.